A paz do Senhor, queridos irmãos. Que alegria imensa poder estar com vocês nesta transmissão. Hoje temos um encontro especial na presença de Deus, onde vamos buscar sua direção para entender o nosso verdadeiro propósito. Talvez você já tenha se sentido perdido, sem saber qual caminho seguir, ou até mesmo questionado o motivo da sua existência. Mas creio que hoje Deus trará clareza e renovação ao seu coração. Permaneça comigo até o final, porque teremos um tempo de comunhão e revelação divina. Já parou para refletir sobre qual é o seu verdadeiro chamado? Alguma vez sentiu que sua vida estava sem rumo, sem direção clara, como se estivesse apenas existindo? Se você já passou por isso, quero que escreva nos comentários: eu desejo conhecer o meu propósito. Vamos juntos declarar essa busca e abrir nossos corações para o que Deus deseja nos mostrar. Prepare-se para receber essa palavra. Pegue sua Bíblia, seu caderno de anotações e esteja atento. Deus pode falar de maneiras que você nem imagina. E se você conhece alguém que precisa dessa mensagem, compartilhe esta live agora. Vamos nos unir para buscar a vontade do Senhor. O plano de Deus para cada um de nós é infinitamente maior do que qualquer objetivo que possamos criar para nós mesmos. Muitas vezes, limitamos o propósito de Deus a uma profissão, a um dom específico ou a uma posição social. Mas o verdadeiro propósito é maior. Fomos criados para glorificar ao Senhor e cumprir a missão que Ele confiou a cada um de nós. Antes de qualquer coisa, precisamos lembrar que nossa identidade vem de Deus. Não somos definidos pelas expectativas do mundo, mas pela verdade da palavra. Você é filho amado, escolhido e chamado para um plano divino. Vamos refletir sobre alguns exemplos na Bíblia. Moisés se via como incapaz, mas Deus o escolheu para libertar seu povo do Egito. Esther era uma órfã, mas Deus a colocou no trono para salvar uma nação. Paulo perseguiu cristãos, mas ao ter um encontro com Cristo, tornou-se um dos maiores evangelistas da história. Talvez você se sinta pequeno, sem recursos, sem clareza, assim como Moisés ou Esther. Mas quero te dizer que Deus já tem um plano traçado para a sua vida. Hoje, Ele pode trazer entendimento sobre o seu propósito e abrir os seus olhos para algo muito maior. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus já tem um plano perfeito para a sua vida, mesmo que você ainda não o enxergue. Efésios 2:10. Pois somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Você foi criado para algo específico e único no reino. Provérbios 3:5-6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Às vezes, não precisamos entender tudo, mas apenas confiar e seguir a direção de Deus. Essas passagens nos mostram que Deus tem um propósito para cada um de nós. O segredo é alinhar nosso coração à vontade dEle e permitir que Ele nos guie. Encontrar o propósito de Deus para a nossa vida é uma jornada que exige busca, entrega e sensibilidade à voz do Senhor. A Bíblia nos ensina que não fomos criados por acaso e que cada um de nós tem uma missão específica no reino. Para compreender esse chamado, devemos nos aprofundar na palavra e aplicar seus ensinamentos em nosso dia a dia. Vamos explorar com profundidade os princípios bíblicos que nos guiam na descoberta do nosso propósito. Ore e busque a direção de Deus. Tiago 1:5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida.
A palavra sabedoria, no original grego, Sofia, significa não apenas conhecimento teórico, mas uma inteligência prática, um discernimento espiritual para tomar decisões corretas. Esse versículo nos ensina que, se queremos entender nosso propósito, precisamos pedir a Deus entendimento espiritual. Ele não apenas nos dá conhecimento, mas também nos capacita a aplicar esse conhecimento corretamente. Você tem buscado a Deus de forma intencional para descobrir seu propósito para a sua vida? Muitas vezes, queremos respostas imediatas, mas Deus trabalha no tempo certo. Você está disposto a esperar com paciência e fé? Separe um tempo diário para buscar a Deus em oração e peça a Ele que revele seu propósito para você. Medite na palavra de Deus, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra ner, lâmpada, refere-se a uma pequena lanterna a óleo usada nos tempos bíblicos que iluminava apenas um pequeno espaço à frente da pessoa. A palavra oer, luz, refere-se a uma iluminação mais ampla, como a luz do sol ao amanhecer, que dissipa as trevas completamente. Isso nos ensina que Deus nem sempre revela o propósito todo de uma vez. Ele ilumina um passo por vez, e à medida que obedecemos, mais clareza vem. Você tem se alimentado da palavra de Deus diariamente ou está esperando uma grande revelação? Sem buscar sua direção nas Escrituras, você está disposto a seguir os pequenos passos que Deus já te mostrou antes de querer enxergar o caminho completo? Escolha um plano de leitura bíblica e medite diariamente na palavra de Deus. Peça ao Espírito Santo discernimento para aplicar os ensinamentos na sua vida. Descubra e desenvolva seus dons e talentos. 1 Pedro 4:10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas diversas formas. A palavra dom, no grego, carisma, significa um presente especial concedido por Deus, não para benefício próprio, mas para edificação do corpo de Cristo. Isso significa que nossos talentos não são apenas habilidades naturais, mas ferramentas divinas para cumprir nosso propósito. Quando usamos nossos dons, estamos exercendo parte do chamado que Deus nos deu. Você já identificou quais são os dons e talentos que Deus te deu? Você está usando esses dons para servir ao reino e às pessoas ao seu redor? Faça um exercício de autoconhecimento. Anote o que você faz bem e como isso pode ser usado para glorificar a Deus. Peça a Deus oportunidades para colocar seus talentos a serviço do reino. Esteja sensível à voz do Espírito Santo. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. O verbo grego akouo, ouvir, neste contexto não significa apenas escutar, mas escutar com atenção e com a intenção de obedecer. Isso nos ensina que Deus está sempre falando, mas muitas vezes estamos distraídos com as vozes do mundo, das preocupações e até da nossa própria vontade. Para entender nosso propósito, precisamos aprender a discernir a voz do Espírito Santo. Você tem dedicado tempo para silenciar a mente e ouvir o que Deus quer falar? Você tem obedecido ao que Deus já lhe revelou? Ou está esperando uma nova instrução sem seguir as que já recebeu? Separe momentos de silêncio na sua rotina para ouvir a Deus. Anote impressões e direções que Deus coloca no seu coração para orar e buscar confirmação. Sirva ao próximo e ao reino de Deus. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos.
O verbo mateteu, fazer discípulos, significa treinar alguém para ser um seguidor comprometido. Isso nos mostra que nosso propósito sempre envolve influenciar outras vidas para o reino de Deus. Deus não nos dá um propósito apenas para nosso próprio benefício, mas para impactar outras pessoas. Você está usando sua vida para ser luz e transformar vidas ao seu redor. Sua vida reflete o reino de Deus de forma que outras pessoas sejam impactadas por ela? Procure oportunidades para servir na sua igreja ou comunidade. Ore e busque sabedoria em Deus. Tiago 1:5. Leia e medite na palavra diariamente. Salmo 119, 105. Descubra e desenvolva seus dons e talentos. 1 Pedro 4:10. Esteja sensível à voz do Espírito Santo. João 10:27. Sirva ao próximo e cumpra o chamado de Deus. Mateus 28, 19, 20. Deus não esconde o seu propósito de nós. Pelo contrário, Ele deseja nos guiar a viver plenamente aquilo que fomos criados para ser. Quando buscamos, Ele revela. Quando obedecemos, Ele capacita. Quando servimos, Ele nos honra. Que possamos buscar essa revelação diariamente e viver de acordo com a vontade do Pai. Agora é com você. Coloque em prática esses princípios e veja Deus direcionar sua vida para um propósito poderoso. Agora, quero compartilhar algumas histórias impactantes que demonstram como Deus pode transformar qualquer situação e revelar um propósito poderoso para cada um de nós. Esses testemunhos mostram que, independentemente das circunstâncias, Deus tem um plano perfeito e que Ele pode nos conduzir para o chamado que Ele mesmo estabeleceu desde a eternidade. Testemunho 1. Posenai Patu, encontrando propósito na adversidade. Posenai Patu era um jovem comum, cheio de sonhos e planos para o futuro. Ele morava em Apia, Samoa, e levava uma vida ativa e repleta de energia. No entanto, um evento inesperado mudou completamente sua história. Durante uma conferência religiosa, sua irmã pediu que ele subisse em uma árvore para pegar cocos. Era uma tarefa simples, algo que ele já havia feito várias vezes antes, mas dessa vez algo saiu errado. Posenai perdeu o equilíbrio e caiu de uma altura significativa. O impacto foi forte e ele sofreu uma grave lesão na coluna, que o deixou paraplégico. O choque e a tristeza tomaram conta dele nos primeiros meses. Como poderia continuar vivendo uma vida plena se não podia mais andar? A sensação de inutilidade e o medo do futuro foram pesados sobre seu coração. Mas no meio da dor, ele começou a buscar a Deus com mais intensidade. Posenai percebeu que sua vida não havia terminado ali. Ele começou a enxergar que Deus podia usar sua história para encorajar outras pessoas que enfrentavam desafios semelhantes. Ele então se dedicou a ajudar pessoas com deficiência em sua comunidade. Criou projetos para dar suporte emocional e físico a indivíduos que, como ele, precisavam de esperança. Ele passou a testemunhar que, apesar de sua condição, sua vida ganhou um propósito ainda maior. Ele disse: caí daquela árvore, mas o Senhor me salvou para que eu pudesse mudar de vida e fazer esse trabalho que ajuda todas essas pessoas. Antes, eu achava que meu propósito era algo diferente, mas agora entendo que fui chamado para inspirar e apoiar aqueles que passam por dificuldades semelhantes às minhas. Posenai descobriu que, mesmo na dor e na perda, Deus ainda tem um plano perfeito. Ele encontrou alegria e realização em servir aos outros, e hoje impacta muitas vidas ao mostrar que o propósito de Deus nunca é frustrado. Testemunho 2. Nick Vujicic, superando limitações para inspirar milhões. Nick Vujicic nasceu em 1100, Melbourne, Austrália, com uma condição extremamente rara chamada Síndrome de Tetra Amelia, que faz com que a pessoa nasça sem braços e pernas.
Desde pequeno, ele enfrentou desafios inimagináveis. A simples tarefa de se movimentar ou realizar atividades básicas era uma luta diária. Durante a infância e adolescência, Nick sentiu o peso de sua condição de forma intensa. Ele era alvo de bullying na escola e frequentemente se perguntava por que havia nascido daquela maneira. O desespero foi tão grande que, em alguns momentos, ele pensou em desistir da própria vida. Mas foi no momento mais sombrio que a luz de Deus brilhou. Nick começou a entender que, mesmo sem braços e pernas, Deus tinha um propósito para sua vida. Ele passou a estudar a palavra e encontrou conforto na passagem de Jeremias 29:11, onde Deus promete planos de esperança e um futuro. A partir desse encontro com Deus, Nick decidiu que não permitiria que sua condição o limitasse. Ele começou a compartilhar sua história, primeiro para pequenos grupos e igrejas, e logo seu testemunho começou a se espalhar pelo mundo. Hoje, ele é um dos maiores palestrantes motivacionais da atualidade e um evangelista dedicado. Nick já viajou por mais de 60 países, impactando milhões de pessoas com sua mensagem de esperança e superação. Ele escreveu livros, fundou uma organização para apoiar pessoas com deficiência e usa sua vida como exemplo de que Deus pode transformar qualquer limitação em um propósito poderoso. Ele declara: "Eu achava que nunca seria feliz. Eu pensava que nunca me casaria, que nunca teria uma família. Mas Deus me mostrou que minha felicidade não estava naquilo que eu não tinha, mas sim naquilo que Ele já havia depositado dentro de mim. Hoje sou casado, tenho filhos e cumpro um chamado que alcança pessoas ao redor do mundo. Se Deus pode fazer isso comigo, Ele pode fazer com você também." Nick ensina que o propósito de Deus não está preso às nossas limitações físicas, emocionais ou circunstanciais. Pelo contrário, Deus usa exatamente aquilo que achamos ser nossa fraqueza para demonstrar sua glória. Testemunho 3. Rick Warren, de pastor local a líder global. Rick Warren é um pastor e autor conhecido mundialmente, mas sua história começou de maneira simples. Ele sempre soube que queria servir a Deus, mas nunca imaginou o impacto que sua vida teria no mundo. Quando jovem, Rick começou uma pequena igreja na Califórnia com um grupo reduzido de pessoas. Ele não tinha recursos, não tinha estrutura, mas tinha uma fé inabalável de que Deus o havia chamado para algo grande. Ele se dedicou ao ensino da palavra e ao discipulado, sempre buscando formas de ajudar as pessoas a encontrarem seu propósito em Cristo. Com o tempo, sua igreja cresceu e sua mensagem começou a se espalhar. Em 2002, ele lançou o livro Uma Vida com Propósitos, que se tornou um dos maiores best-sellers cristãos da história. O livro já vendeu mais de 50 milhões de cópias e tem sido um instrumento para ajudar pessoas ao redor do mundo a descobrirem o sentido de suas vidas. Rick também criou o PEACE Plan, um projeto global para combater a pobreza, a fome, a falta de acesso à educação e outros problemas sociais. Seu desejo é que cada cristão entenda que foi chamado para servir e transformar o mundo ao seu redor. Ele compartilha: "No início, eu achava que meu propósito era apenas pastorear uma igreja. Mas Deus me mostrou que Ele queria usar minha vida para algo ainda maior, ajudar milhões de pessoas a encontrarem seu propósito." Quando você entrega sua vida completamente a Deus, Ele faz infinitamente mais do que você pode imaginar. Hoje, Rick Warren é reconhecido como um dos líderes cristãos mais influentes do mundo. Mas tudo começou com um coração disposto a servir. Sua história nos ensina que quando seguimos o chamado de Deus, Ele expande nossos limites e nos leva a lugares que nunca imaginamos. Reflexão final. Esses testemunhos são uma prova viva de que Deus tem um propósito para cada um de nós
independentemente das circunstâncias. Talvez você esteja enfrentando um desafio hoje, sentindo-se incapaz ou sem direção, mas saiba que Deus já tem um plano perfeito para a sua vida. Se Ele fez isso na vida de Pozenai, Nick e Rick, Ele pode fazer na sua também. Confie no Senhor, entregue-se completamente a Ele e permita que Deus revele o seu chamado. Agora, quero te convidar a entrar em um momento profundo de oração. Este não é apenas um ritual ou uma formalidade, mas um tempo de conexão verdadeira com Deus. Sei que muitos aqui têm buscado respostas, têm enfrentado momentos de dúvida e incerteza sobre seu propósito na vida. Talvez você já tenha perguntado: Senhor, qual é o meu chamado? Para que fui criado? O que devo fazer? Se essas perguntas já passaram pelo seu coração, saiba que Deus está pronto para responder. A oração é o nosso canal direto com o Pai, é onde encontramos direção, força e paz. E hoje, quero te encorajar a abrir o seu coração completamente. Não ore apenas com os lábios, mas com toda a sua alma. Se puder, feche os olhos, coloque a mão no coração e se entregue completamente a este momento. Deixe que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Não importa onde você está agora, seja na sua casa, no seu trabalho ou até mesmo no meio de uma tempestade emocional, Deus está te ouvindo. Ele conhece cada pensamento, cada sentimento, cada dor e cada sonho que habita em você. E Ele quer te guiar para um futuro cheio de propósito. Então, sem distrações, sem medo, sem dúvidas, vamos juntos falar com o Pai e buscar direção para nossas vidas. Ore comigo. Pai amado e soberano, venho diante de Ti neste momento com um coração rendido e sedento da Tua presença. Reconheço que o Senhor é o Criador de todas as coisas, o Autor da vida, aquele que conhece cada detalhe da nossa existência. Nada foge ao Teu controle, nada acontece sem que seja permitido por Ti. O Senhor nos formou com um plano perfeito, nos chamou pelo nome e já traçou um caminho para cada um de nós. Mas muitas vezes, Pai, nos sentimos perdidos, sem direção, sem saber para onde ir. Por isso, hoje, Te buscamos com todo o nosso coração, pedindo que nos revele o Teu propósito e nos guie na jornada que preparaste para nós. Senhor, sabemos que não estamos aqui por acaso. Cada um de nós foi criado com uma missão específica, com um chamado que vem do alto. Mas tantas vezes somos consumidos pela dúvida, pelo medo, pelas incertezas da vida e acabamos paralisados, sem saber como avançar. Por isso, Pai, pedimos que o Senhor traga clareza à nossa mente, dissipa toda a confusão, todo o pensamento que nos afasta do Teu propósito, que possamos enxergar com os olhos espirituais aquilo que o Senhor já preparou para nós. Ajuda-nos a discernir Tua voz em meio ao barulho deste mundo, para que possamos caminhar na Tua vontade e não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Pai, quantas vezes nos sentimos incapazes como Moisés, que dizia não saber, falar e não se achava digno do chamado. Mas o Senhor mostrou a ele que não era pela força humana, mas pelo Teu poder. Assim também somos nós. Muitas vezes limitados, inseguros, com medo de falhar. Mas hoje declaramos: eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos conforme a Tua vontade. Toma nossas fraquezas e transforma-as em força. Toma nossas incertezas e preenche-nos com fé. Capacita-nos, Senhor, pois sabemos que o Senhor não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Senhor, se há em nós algo que nos impede de compreender e viver o nosso propósito, revela-nos. Se há amarras espirituais, dúvidas, medos ou traumas do passado que nos bloqueiam, venha agora com Teu poder libertador. Em nome de Jesus, quebramos todas as cadeias que nos aprisionam, todo sentimento de inferioridade, toda voz que diz: você não é bom o suficiente,
Todo pensamento de desistência, toda comparação que nos afasta da verdade de quem somos em Ti, sejam quebrados agora pelo poder do sangue de Jesus. Pai, a Tua palavra diz em Jeremias 29:11 que os Teus planos para nós são de paz e não de mal, planos para nos dar um futuro e uma esperança. Então, Senhor, que essa promessa se cumpra em nossa vida. Não queremos andar sem rumo, sem direção. Queremos andar debaixo da Tua vontade, pois sabemos que somente nela encontraremos verdadeira realização. Ainda que não compreendamos todos os Teus caminhos, escolhemos confiar em Ti, pois sabemos que o Senhor é um Deus fiel e justo. Espírito Santo, sopra sobre nós. Vem com Teu vento de renovo, enche-nos da Tua presença, molda-nos segundo Teu querer. Guia-nos, instrui-nos, fortalece-nos para que possamos avançar sem medo. Que a Tua voz seja audível em nosso coração, que possamos discernir a direção que devemos seguir. Toma o controle dos nossos passos, para que não andemos em caminhos errados, mas sigamos firmemente naquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, queremos usar os talentos e dons que o Senhor nos deu para a Tua glória. Quantas vezes menosprezamos o que temos em nossas mãos, achando que não é o suficiente, que não somos bons o bastante. Mas hoje declaramos que tudo o que temos e somos vem de Ti. Se temos talentos, foi porque o Senhor nos concedeu. Se temos habilidades, é para glorificar o Teu nome. Ensina-nos a colocar tudo o que somos diante do Teu altar, a não esconder os talentos, mas multiplicá-los para o Teu reino. Pai, sabemos que o propósito que o Senhor tem para nós não é apenas sobre nós mesmos, mas também sobre o impacto que podemos causar na vida dos outros. Por isso pedimos, ensina-nos a servir, a amar, a estender a mão ao necessitado, a compartilhar Tua palavra com aqueles que ainda não Te conhecem. Que possamos ser instrumentos vivos, testemunhas do Teu amor, para que, através de nossas vidas, outros também possam encontrar seu propósito em Ti. Senhor, fortalece-nos para os desafios que virão. Sabemos que quando decidimos andar na Tua vontade, o inimigo tenta nos desanimar, nos distrair, nos afastar do caminho certo. Mas em nome de Jesus, declaramos que não seremos abalados. Colocamos sobre nós a armadura de Deus, como está escrito em Efésios 6, para resistirmos às ciladas do inimigo. Que nada nos tire da Tua presença, que nada nos faça retroceder. Que possamos permanecer firmes, olhando para o alvo, que é Cristo. Pai, se há alguém aqui que se sente sem esperança, sem direção, sentindo-se perdido, toca agora esse coração. Derrama Teu bálsamo de paz, restaura a confiança, renova a alegria da salvação. Que essa pessoa sinta, neste momento, que o Senhor está com ela, segurando-a pela mão e guiando-a para um futuro de plenitude e propósito. Não importa onde ela esteja agora, o Senhor pode transformar sua história e levá-la ao centro da Tua vontade. Obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor já está agindo. Obrigado porque esta oração já está sendo ouvida e respondida. Escolhemos confiar em Ti, esperar em Ti e andar segundo a Tua direção. Cremos que os Teus planos são melhores do que os nossos e nos rendemos completamente ao Teu chamado. Declaramos que viveremos para a Tua glória, cumprindo tudo o que o Senhor escreveu para nós desde antes da fundação do mundo. Receba, Senhor, a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos planos. Molda-nos segundo o Teu querer. Que possamos ser luz nesta geração, sal nesta terra, e que ao final da nossa jornada possamos ouvir de Ti: muito bem, servo bom e fiel. Te agradecemos por tudo e oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Chegamos ao fim desse momento poderoso, mas a jornada do propósito não termina aqui. O que Deus começou hoje precisa ser alimentado diariamente. Então, eu te desafio.
Ore todos os dias e peça direção a Deus. Leia e medite nos versículos que estudamos hoje. Dê um passo de fé. Use seus dons para glorificar ao Senhor. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários. Eu escolho viver o propósito de Deus. Compartilhe esta live com alguém que precisa dessa palavra. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações e venha crescer espiritualmente conosco. Que Deus te abençoe abundantemente. Nos vemos na próxima transmissão. Fique na paz do Senhor.